Quando Deus toca o seu coração e você sente a paz. Quando a vida parece esmagadora e a mente se perde em meio a tantas vozes, surge a necessidade de compreender que existe algo além do que os olhos podem ver e os ouvidos podem ouvir. O coração humano anseia por paz, mas procura em lugares que oferecem apenas alívio momentâneo. Em meio à correria diária, às cobranças externas e internas, aos medos e às frustrações, parece impossível encontrar descanso verdadeiro. Contudo, há instantes que fogem do controle humano, momentos em que a lógica não consegue explicar e que, ainda assim, transformam completamente o que sentimos. Esses instantes são a prova de que existe uma presença maior, uma força silenciosa e, ao mesmo tempo, poderosa, que se manifesta quando menos esperamos. É nesse espaço entre o desespero e a esperança que Deus toca o coração e revela o que nenhuma palavra humana é capaz de traduzir plenamente. Esse toque não vem como espetáculo ou barulho ensurdecedor, mas como suavidade que cala as vozes interiores que tanto nos confundem. Ele se revela naquilo que a ciência não consegue mensurar, no instante em que a mente se aquieta e o coração sente algo que não vem de si mesmo. É um encontro secreto, íntimo, profundo, e é nele que descobrimos que a verdadeira paz não depende de circunstâncias externas, mas nasce de uma fonte eterna. Essa paz não pode ser comparada às conquistas materiais, nem às realizações que tantos acreditam ser a resposta para a angústia. Ela não se desfaz diante das perdas, não se quebra diante das decepções e não se esgota quando a vida insiste em mostrar suas dores. É justamente quando as tempestades se tornam mais intensas que esse toque se torna ainda mais real. Ele não remove o vento ou a chuva, mas concede firmeza para permanecer em pé. É uma serenidade que desafia a lógica, porque enquanto todos esperam ver desespero, o que se encontra é calma. Não porque os problemas desapareceram, mas porque o coração encontrou um refúgio que não pode ser abalado. Essa paz não se aprende em livros, não se conquista por esforço, ela é presente divino. É derramado de forma graciosa sobre aqueles que se permitem ser alcançados. O toque de Deus revela que não estamos sozinhos, mesmo quando tudo ao redor insiste em dizer o contrário. Ele prova que existe um amor capaz de sustentar o ser humano quando suas forças acabam, um amor que não exige perfeição, apenas entrega. Esse encontro íntimo, ainda que silencioso, é capaz de redefinir trajetórias, reacender esperanças e fortalecer o espírito diante de qualquer adversidade. A paz que nasce desse toque não é passageira, não é um instante fugaz que desaparece quando as circunstâncias mudam. É uma paz que se instala como fundamento e permanece como farol, iluminando os caminhos mais escuros. Quando Deus toca o coração, algo desperta dentro de nós, e é como se a vida adquirisse um novo significado. Não é um consolo vazio, mas uma certeza profunda de que há uma presença constante. Uma presença fiel e inabalável que caminha ao nosso lado. É o início de uma transformação que não depende do mundo exterior, mas de uma fonte inesgotável que brota do próprio Criador. O silêncio que revela a presença de Deus não deve ser confundido com ausência ou vazio. É um silêncio que preenche, que fala mais alto do que qualquer ruído que tentamos decifrar no mundo. A vida moderna é feita de sons constantes, informações sem fim, notificações que não cessam e pensamentos que parecem não dar trégua. O coração se acostuma a viver mergulhado nesse barulho, acreditando que a resposta está sempre em mais movimento, mais palavras, mais explicações. Porém, há um momento em que todos os sons perdem sentido, e é nesse instante de recolhimento que o coração pode perceber algo diferente: a presença divina. O silêncio de Deus não é distante, não é descuido, não é ausência de cuidado. É uma pausa sagrada que convida à escuta interior, um espaço em que ele se faz presente sem necessidade de alarde. É nesse lugar de quietude que o coração começa a discernir o que realmente importa.
Muitos esperam que Deus se revele em sinais grandiosos, em acontecimentos extraordinários, em manifestações visíveis que provoquem admiração. No entanto, a experiência mais profunda com Ele acontece na simplicidade. É na prece silenciosa, antes de dormir, no instante em que a mente cansada se rende, na caminhada solitária em que a alma sussurra em busca de sentido. O silêncio de Deus é cheio de significado, porque nos ensina a parar de lutar contra nós mesmos e nos convida a confiar. É no recolhimento que descobrimos que não precisamos de respostas imediatas para todas as perguntas, pois a presença dele já é suficiente para acalmar as inquietações. Esse silêncio tem o poder de reorganizar o que está bagunçado dentro de nós. Ele transforma a ansiedade em serenidade e dá força mesmo quando o corpo parece frágil. Quando se aprende a ouvir o silêncio de Deus, percebe-se que a fé não é construída em cima de provas ruidosas, mas em convicções silenciosas. É nesse espaço que o medo perde espaço para a confiança e que a dúvida se transforma em certeza. Deus não compete com o barulho do mundo. Ele não precisa gritar para ser ouvido, porque sua voz ecoa no íntimo, onde nenhuma outra consegue alcançar. Esse silêncio não paralisa, mas impulsiona. Não oprime, mas liberta. Ele não apaga as circunstâncias, mas ilumina a maneira como lidamos com elas. Cada vez que se experimenta essa presença silenciosa, a alma compreende que não se trata de ausência de som, mas da plenitude de uma companhia invisível e, ao mesmo tempo, inegável. É nesse encontro que o coração descobre que a paz verdadeira não está no que se ouve de fora, mas no que se sente por dentro, quando a presença de Deus se torna clara, mesmo sem palavras. Os sinais do toque de Deus não se apresentam como espetáculos que arrancam aplausos, mas como detalhes que passam despercebidos por quem vive apressado demais para notar. São pequenas manifestações que, para olhos distraídos, parecem coincidência. Mas para o coração sensível revelam providência. É o amigo que liga no momento em que você mais precisava ouvir uma palavra de encorajamento. É a oração que parecia esquecida, mas encontra resposta em circunstâncias inesperadas. É a paz que surge em meio a uma noite de preocupação, sem que nada por fora tenha mudado. Esses sinais não obedecem ao raciocínio humano, porque não podem ser planejados ou manipulados. Eles chegam como delicadezas divinas. Antes de continuarmos, agradeça a Deus por mais esse dia. Agradeça por tudo, agora. Curta e comente. Eu sou agraciado por Deus. São lembretes de que o céu não esquece o coração que clama. Reconhecê-los exige sensibilidade espiritual, exige parar, respirar e aprender a perceber que a mão de Deus se move mesmo nas coisas simples. A grandeza desses sinais não está na intensidade, mas na precisão. Eles acontecem no tempo certo, na medida exata, como se fossem peças de um quebra-cabeça invisível, que de repente começa a se encaixar diante dos seus olhos. Quem já experimentou esse toque sabe que não se trata de acaso, porque a chance de algo acontecer com tanta perfeição sem um propósito é mínima. É a mão de Deus conduzindo passos, direcionando encontros, abrindo portas que ninguém poderia abrir. E, muitas vezes, esses sinais são mais perceptíveis em momentos de fragilidade, porque é quando o coração se encontra mais aberto, menos confiante em suas próprias forças e mais disposto a reconhecer a presença de algo maior. É nesses momentos de vulnerabilidade que o toque divino se torna mais evidente, porque ele se manifesta justamente onde as forças humanas não alcançam. Esses sinais também moldam a fé. Cada vez que o coração reconhece que não foi coincidência, mas cuidado, a confiança cresce. A fé não se fortalece apenas em grandes milagres, mas nesses gestos cotidianos que mostram que Deus se importa com cada detalhe da vida. Quando se aprende a enxergar a mão dele nas pequenas coisas,
A gratidão se torna natural e a esperança deixa de ser um ideal distante para se transformar em realidade concreta. A cada sinal reconhecido, a alma se torna mais convicta de que está sendo guiada, protegida e amada. O toque de Deus, mesmo discreto, deixa marcas profundas, porque prova que não há aspecto da vida que esteja fora do olhar do Criador. E essa consciência transforma a forma como se vive, pois cada detalhe passa a ser visto não como acaso, mas como evidência de um amor que nunca abandona. Quando Deus toca o coração, a primeira transformação não acontece fora, mas dentro. É um movimento silencioso que altera a forma de enxergar a vida antes mesmo de mudar as circunstâncias. Muitas vezes, o mundo ao redor continua igual. Os problemas permanecem, as perguntas sem resposta seguem ali, mas algo essencial se transforma no modo como o coração lida com tudo isso. É como se uma nova lente fosse colocada diante dos olhos, revelando cores e nuances que antes estavam escondidas. Aquilo que parecia insuportável ganha outra proporção, porque a alma descobre que não carrega mais o peso sozinha. Essa mudança é invisível para quem olha de fora, mas profundamente real para quem a experimenta. O medo que antes paralisava começa a perder força. A ansiedade que consumia dá lugar a uma serenidade que não se explica. E a insegurança se transforma em confiança, não em si mesmo, mas em Deus. Essa transformação interior é a marca mais poderosa do toque divino, porque não depende de fatores externos. Muitas pessoas passam a vida acreditando que só serão felizes quando algo mudar fora delas. O emprego, a família, as condições financeiras, as circunstâncias. Mas a paz de Deus prova exatamente o contrário. Quando Ele toca o coração, não é a vida que primeiro se transforma, é a visão de quem a vive. O que antes era motivo de desespero se torna oportunidade de aprendizado. O que antes parecia derrota se torna etapa de crescimento. E aquilo que parecia perda se revela como caminho de amadurecimento. É nesse processo que a pessoa descobre que não precisa que tudo esteja perfeito para sentir paz, porque a paz não está nas coisas, mas na presença de Deus. Esse novo olhar reflete-se nas atitudes, nos relacionamentos e até no modo de falar. Quem foi alcançado por esse toque começa a agir com calma diante das pressões, a responder com mansidão diante das provocações e a confiar mesmo quando tudo indica que não há saída. Essa mudança não acontece por esforço humano, porque nenhum treinamento emocional é capaz de produzir algo tão profundo e consistente. Trata-se de obra divina, fruto de um encontro verdadeiro com o Criador. E o mais impressionante é que essa transformação não precisa de testemunhas externas para ser validada, porque a própria pessoa sabe que não é mais a mesma. O coração que antes vivia em turbulência, agora encontra repouso. A mente que antes estava fragmentada, agora se organiza. E o espírito que antes se sentia vazio, agora se sente pleno. Essa é a prova de que Deus toca, não para mudar apenas o cenário, mas para renovar quem somos no mais íntimo. A paz que vem de Deus não depende de circunstâncias externas, porque não é fruto de conquistas humanas nem de condições favoráveis. É uma paz que nasce em um lugar que o mundo não alcança. Um estado de serenidade que permanece mesmo quando a vida parece desmoronar. Enquanto a paz oferecida pelo mundo é instável, limitada e passageira, a paz de Deus é sólida, duradoura e inabalável. O mundo pode até prometer alívio em bens, prazeres ou momentos de distração, mas esse alívio dura pouco e logo se desfaz. Já a paz divina é diferente, porque ela não se apoia em nada do que pode ser tirado. Não depende de contas bancárias cheias, de relacionamentos perfeitos ou de dias sem dificuldades. Ela está firmada em algo eterno, a presença de Deus. É por isso que mesmo em meio a perdas dolorosas, existe quem consiga sorrir. Mesmo diante da dor, há quem permaneça firme. E mesmo no caos, há quem sinta tranquilidade. Essa paz não ignora os problemas,
mas muda a maneira de enfrentá-los. Não se trata de fingir que tudo está bem, nem de negar a realidade, mas de carregar no coração a convicção de que existe um cuidado maior em ação. Quando Deus toca, a mente descansa da necessidade de ter todas as respostas e o coração aprende a confiar em um propósito que ultrapassa a compreensão humana. Isso não significa ausência de lágrimas, mas certeza de que nenhuma lágrima será em vão. Não significa ausência de batalhas, mas segurança de que nenhuma batalha será enfrentada sozinho. A paz de Deus é um escudo invisível que protege a alma contra o desespero. Mesmo quando os ventos sopram com violência, ela é como uma rocha firme em meio a ondas que tentam derrubar, um refúgio que não pode ser abalado, por mais intensas que sejam as tempestades. E essa paz não é privilégio de poucos, mas oferta para todos que se rendem ao toque divino. Muitos buscam esse estado em cursos, filosofias ou práticas que prometem equilíbrio interior, mas apenas encontram fragmentos de tranquilidade. A paz verdadeira, a que realmente sustenta, é aquela que não se abala quando os planos falham, quando a vida decepciona e quando o inesperado acontece. É a paz que não depende de explicações, porque vem de uma fonte eterna que ultrapassa qualquer entendimento humano. Quem já a experimentou sabe que ela não pode ser explicada em palavras, apenas vivida. Esse é o diferencial da paz de Deus. Ela não é uma emoção momentânea, mas uma condição permanente de quem aprendeu a descansar em suas mãos. E quando ela se instala no coração, transforma não só a forma como se enfrenta a vida, mas também a forma como se inspira e fortalece aqueles que convivem ao redor. Quando o amor de Deus toca as feridas invisíveis, aquilo que parecia definitivo começa a ser transformado. Muitas pessoas carregam dores que não aparecem nos olhos, mas que pesam no coração como correntes difíceis de quebrar. São traumas guardados no silêncio, mágoas que o tempo não conseguiu curar, lembranças dolorosas que insistem em retornar, mesmo quando parecem adormecidas. Essas feridas moldam comportamentos, endurecem palavras e distanciam relacionamentos. O ser humano tenta esconder, disfarçar, construir barreiras para proteger a alma, mas nenhuma máscara é capaz de resistir ao toque suave e restaurador do amor divino. Esse amor não chega impondo, não exige explicações, não lança acusações. Ele se aproxima com paciência, acolhe sem julgamento e penetra onde nenhum outro consegue chegar. É nesse encontro que o impossível se torna realidade. O que estava ressecado, como terra sem vida, volta a florescer. O que parecia perdido encontra novo significado. O amor de Deus não nega a dor, mas a transforma. Ele não apaga a história, mas ressignifica cada capítulo, mostrando que até mesmo as páginas mais escuras podem se tornar testemunho de cura. Esse processo não acontece de uma vez porque cada coração tem seu tempo, mas quando se permite ser tocado, o fluir é inevitável. As lágrimas, antes de sofrimento, passam a ser sinal de libertação. O peso escondido por anos se desfaz diante da certeza de que não é preciso carregar sozinho. E o vazio que parecia eterno se enche de uma presença real, que traz dignidade e devolve identidade. O amor que cura as feridas invisíveis não é frágil, mas firme. Ele não se quebra diante da resistência humana, não se cansa diante das tentativas de fuga, porque é um amor persistente que insiste em permanecer. Quando ele toca, a alma se abre sem perceber e começa a experimentar liberdade. A amargura perde espaço, o ressentimento se dissolve, o medo de ser rejeitado desaparece. Em seu lugar nasce um coração renovado, leve, capaz de olhar para si mesmo sem vergonha e para os outros sem desconfiança. Essa cura é tão profunda que muitas vezes quem está ao redor percebe antes mesmo de quem a recebe. Há um brilho diferente no olhar, uma mansidão nas palavras, uma força nova nos gestos. O amor de Deus não se limita a cicatrizar feridas. Ele devolve vida em abundância, porque faz florescer aquilo que o sofrimento tentou sufocar. Essa
é a essência do toque divino: alcançar o invisível, curar o impossível e transformar o irreparável em testemunho de esperança. Histórias de transformação sempre revelam como o toque de Deus se manifesta de maneira real e inesquecível. Imagine uma pessoa que carrega por anos o peso da solidão, acreditando que ninguém seria capaz de compreender sua dor. Essa pessoa acorda todos os dias com um vazio que insiste em acompanhá-la e tenta preencher esse espaço com distrações, trabalho, conversas rápidas, mas ao final sempre retorna à mesma sensação de ausência. Então, em um instante aparentemente comum, algo acontece. Pode ser uma mensagem inesperada, um encontro com alguém que transmite palavras certas no momento certo, ou até mesmo uma oração feita em lágrimas que encontra resposta surpreendente. Esse instante não é coincidência. É Deus agindo de forma precisa, alcançando o coração quando ele mais precisa de consolo. A vida não se torna perfeita de imediato, mas nasce uma força nova que permite recomeçar. Essas narrativas são poderosas porque mostram que o divino não se revela apenas em grandes milagres visíveis, mas também em situações simples que ganham um significado extraordinário. O toque de Deus se esconde no cotidiano, em gestos que parecem pequenos para quem não está atento, mas que se tornam enormes para quem precisa de esperança. São testemunhos que inspiram porque revelam que ninguém está esquecido, que até os detalhes mínimos da vida importam para o Criador. Cada relato é como uma prova viva de que o céu não está distante, mas atento, e que o amor de Deus é pessoal, direto, direcionado a cada coração de maneira única. Essas histórias também ensinam que não existe situação tão escura que a luz divina não possa alcançar. Pessoas que acreditavam que não havia mais saída, descobrem novos caminhos. Corações endurecidos pelo sofrimento, aprendem a se abrir novamente. Vidas marcadas por erros, culpas e arrependimentos, encontram perdão e oportunidade de recomeço. Testemunhos de transformação não são apenas lembranças de algo que aconteceu, mas convites para acreditar que o mesmo pode acontecer outra vez, em outras vidas, em outros contextos. Ao ouvi-los, o coração se enche de fé e a mente compreende que, se Deus fez antes, Ele pode fazer de novo. E é por isso que compartilhar experiências é tão importante. Quando alguém conta como foi tocado por Deus, essa narrativa se transforma em ponte para que outros também se permitam ser alcançados. Cada testemunho é uma chama que acende outra chama, espalhando luz em meio à escuridão. Ao ouvir que a paz é possível, a esperança é renovada. Ao perceber que alguém foi restaurado, nasce a certeza de que a restauração também pode ser real para quem escuta. Assim, histórias de transformação não são apenas relatos emocionantes, mas sementes que germinam em corações sedentos de sentido, lembrando que o toque de Deus é real, presente e capaz de mudar destinos inteiros. O convite ao encontro pessoal com Deus não é restrito a poucos, nem reservado apenas aos que se consideram dignos ou perfeitos. Esse chamado atravessa barreiras de idade, de história, de erros ou de acertos. Ele é universal e, ao mesmo tempo, profundamente individual, porque alcança cada pessoa de forma única, no exato momento em que o coração está disposto a ouvir. Muitos acreditam que, para se aproximar de Deus, é necessário estar em um templo, seguir um ritual ou pronunciar palavras ensaiadas. No entanto, o verdadeiro encontro não depende de fórmulas, mas de sinceridade. É no gesto simples de abrir a alma, no silêncio de uma oração feita em lágrimas, ou no sussurro de quem já não tem forças para falar alto que Deus se manifesta. O encontro acontece no interior, onde ninguém mais vê, mas onde tudo se transforma. Esse convite não é uma obrigação imposta, mas uma oportunidade oferecida. Deus não força portas, Ele as bate com paciência, esperando que o coração escolha abrir. Cada batida é discreta, mas constante,
porque o Criador não desiste de buscar quem ama. Muitas vezes, essa aproximação surge em momentos de fragilidade, quando a vida parece ter perdido o sentido e as forças já não são suficientes. É nesses instantes que a presença dele se torna mais clara, porque o coração, cansado de lutar sozinho, se permite experimentar algo maior. Aceitar esse convite é abandonar a ilusão de que tudo pode ser controlado pela própria vontade e permitir que o divino conduza os passos. O encontro com Deus traz consequências visíveis. Não significa que os problemas desaparecem, mas que o olhar diante deles muda. Não significa que as lutas acabam, mas que nasce coragem para enfrentá-las. Esse relacionamento íntimo gera segurança em meio ao incerto, confiança em meio ao imprevisível e paz em meio ao caos. Cada pessoa que aceita esse chamado descobre que não está sozinha e que a vida tem um propósito muito maior do que simplesmente sobreviver. O convite é, na verdade, uma porta para viver em plenitude, mesmo em circunstâncias adversas. O mais belo desse chamado é que ele nunca cessa. Mesmo quando alguém ignora, mesmo quando se afasta, mesmo quando se perde em outros caminhos, o convite permanece. Ele é renovado a cada amanhecer, em cada nova oportunidade, em cada instante de reflexão. É como uma mão estendida que nunca se recolhe, aguardando apenas a decisão de segurar e se deixar guiar. Quem aceita o convite experimenta uma transformação que palavras não conseguem descrever. É um encontro que redefine prioridades, cura feridas, acende esperanças e fortalece o espírito. É pessoal, intransferível, eterno. É a chance de viver não apenas com a consciência de Deus, mas na presença dele, permitindo que cada passo seja iluminado e cada decisão seja guiada. Esse convite está diante de todos, e aceitá-lo é descobrir que a verdadeira vida começa quando se decide caminhar lado a lado com o Criador. A conclusão desse caminho nos leva a uma verdade incontestável. A paz que o coração tanto procura não pode ser encontrada em conquistas, em pessoas ou em circunstâncias, mas somente quando Deus toca a vida de forma real. Essa paz não é resultado de ausência de problemas, mas da presença de alguém maior do que todos eles. É a serenidade que não se explica, mas que se sente. É a certeza de que não se caminha sozinho, mesmo nos vales mais escuros. Quando o toque divino acontece, o interior se reorganiza e o olhar sobre a vida muda. Aquilo que antes era motivo de desespero passa a ser enfrentado com confiança. Aquilo que antes era peso insuportável se torna leve porque já não é carregado sozinho. Essa paz não é superficial, mas profunda. E quando ela se instala, transforma não apenas quem a recebe, mas também todos que estão ao redor. Porque a presença de Deus em uma vida sempre transborda para outras. Esse é o momento de compreender que cada palavra, cada reflexão e cada convite que ecoou até aqui não são apenas ideias, mas sinais de que Deus deseja tocar ainda mais fundo. Ele não age por acaso. E se você está ouvindo esta mensagem agora, não é coincidência. É um chamado pessoal, direto, individual. É o próprio Criador lembrando que você é amado, lembrando que existe um propósito para a sua vida e que não há vazio que ele não possa preencher. O toque de Deus é a resposta para a ansiedade, é o remédio para a angústia, é o descanso para o coração cansado, é a garantia de que nada é em vão, de que nenhuma lágrima é desperdiçada, de que cada passo, mesmo os mais incertos, estão sob o cuidado de quem jamais abandona. Neste instante, é hora de transformar a escuta em entrega. Deixar que o coração não apenas reflita, mas se renda. Permitir que a fé deixe de ser uma ideia distante e se torne experiência real. Por isso elevamos agora uma oração. Senhor, toca profundamente cada vida que recebe esta mensagem. Derrama sobre cada coração a paz que o mundo não pode dar. Onde houver medo, planta confiança. Onde houver dor, traz consolo.
Onde houver vazio, enche com o teu amor. Que cada pessoa que te busca sinta agora a tua presença, não como teoria, mas como realidade que transforma. Que essa paz não seja momentânea, mas permanente, sustentando cada passo e iluminando cada decisão. E que a vida de quem ora agora se torne testemunho vivo de que tu és real, fiel e presente. Assim, encerramos com a convicção de que o toque de Deus não é apenas um consolo para momentos difíceis, mas o início de uma jornada de transformação. Uma jornada que redefine destinos, que fortalece corações e que planta esperança onde antes havia desespero. Essa é a paz que ninguém pode tirar, porque não nasce do mundo, mas do próprio coração de Deus.